Eu confesso, eu olho para uma parábola como essa, e num caso como esse se acentua alguma coisa que já é a realidade, o temor de colocar a mão em alguma coisa que Deus fez, tão linda, tão bela, tão perfeita, e por alguma incapacidade entre tantas, impedi-los de entender a beleza da mensagem de Deus. O primeiro personagem que eu quero chamar a sua atenção, e eu diria, os personagens eles estão numa certa ordem, é fácil de perceber isso. O primeiro personagem então é o filho mais novo. Veja o que o texto nos diz. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Vamos entender aqui o que o filho queria. Por parte da herança, o que vamos entender? Como uma herança no meio daquele povo, os bens do pai eram divididos pelo número de filhos mais um. No caso aqui ele tinha 2 filhos, então a herança era dividida em 3. Sendo que o filho mais velho, que também tinha responsabilidade no cuidado com a mãe que ficou, além dos privilégios de seu primogênito, ele ficava com 2 partes. Então o que esse moço está pedindo, eu diria, é um moço, não há nenhuma referência de responsabilidade, de esposa, ele deve ter menos de 20 anos. E ele pede a parte dele. Que parte que ele pode ter? Ele e nem ninguém pode ter acesso às propriedades do pai até que este morra. O que ele consegue ter e que o pai distribui é o direito da herança. Então, quando o pai morrer, ele vai ter aquilo. Só que agora, com um documento efetuado, lavrado, ele pode sair e vender isso e transformar o direito de herança em dinheiro. E como você vai ver, é o que ele quer. Ele quer pôr a mão na grana. Agora entenda isso. Uma colocação como essa, da perspectiva farisaica, era a mesma coisa que pedir: pai, morrer. Morrer. Eu quero é a grana. Ele não tinha nenhum prazer, nenhuma alegria no seu pai. Ele só queria a grana para viver a vida como ele queria viver. Não importa se tem uma história de geração que construiu, gerações que construíram aquele patrimônio. Não importa o que o seu pai fez. Todo o cuidado dispensado a ele, ele quer a grana. E da perspectiva farisaica, um filho que agisse dessa maneira tinha que ser levado em praça pública e estapeado e ser envergonhado com o absurdo do que ele pediu. Eu quero a minha parte da herança. E o pai atendeu e repartiu. O pai ainda tinha o controle das coisas. Mas com aquele título, aquele filho podia fazer a grana que ele queria. Versículo 13 então nos diz: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele conseguiu transformar seus direitos de herança em dinheiro. Ele não levou nada do patrimônio do pai dele. E com esse dinheiro que ele conseguiu juntar, ele vai para um país, para uma terra distante. Ele sai da nação de Israel, sai das fronteiras do país. Com o seu dinheiro ele segue numa viagem, e o texto nos diz o quê? Ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. No relato futuro ainda, no versículo 30 dessa passagem, nós vamos ver que
O irmão mais velho, que devia ter algumas informações, ele diz que a maneira como ele gastou o seu dinheiro foi com as prostitutas. Ou seja, a sua iniciativa, a sua viagem, a venda do patrimônio que ele tinha direito, visava uma vida marcada pela sensualidade. Ele queria, era o prazer, ele era um hedonista, um jovem que queria se divertir. Afinal de contas, todo mundo tem o direito de ser feliz. E ele queria ser feliz. Deixou a família, deixou seu povo, deixou seu lar, deixou seu pai, deixou o empreendimento que pertencia ao seu pai, e passa a levar uma vida desregrada, simplesmente para satisfazer seus interesses egoístas. Ignorou completamente qualquer tipo de responsabilidade, fosse com a sociedade, fosse com seu pai, fosse com seu irmão. Ele simplesmente partiu para a festa e gastou tudo o que tinha, conforme ele podia, para alcançar o direito dele de ser feliz. Então no versículo 14 diz: depois de ter gastado tudo, ele esgotou os recursos que ele juntou por causa da herança do seu pai. Veja, versículo 14 diz: houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Não bastasse a maneira irresponsável que ele viveu, não bastasse as escolhas que ele fez na vida, ainda aconteceu e acontece de uma crise que não estava relacionada com ele acontecer. Crises acontecem. E quando a crise chega, e ele está despreparado, afinal de contas ele gastou tudo, agora significa que a sua situação cresceu de uma maneira terrível em termos de crise. Entendamos, esse jovem de menos de 20 anos provavelmente, ele representa aqui alguém que está dizendo para Deus: deixa eu levar a vida do jeito que eu quero, deixa eu fazer o que eu quero, eu tenho direito de ser feliz. E debaixo desse título, acaba conduzindo a sua vida em busca de tudo que pode lhe fazer feliz, que não é a perspectiva que Deus tem. No próprio Salmo 1 nós ouvimos: feliz é o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele foi exatamente nesse caminho. E lá ele dispersou tudo com as suas festas, com seus amigos, com a sua prostituição. E entenda, quando chegou no estado dele, gastou tudo, a alegria também. Os amigos, nessa hora, vão embora. A situação era crítica por perder todas essas coisas, mas não somente é crítica por perder todas essas coisas, é que agora ele está despreparado completamente. Ele não tem mais o dinheiro, não tem mais os amigos, não tem mais as festas, não tem seu pai, não tem a família para de alguma maneira servir como um respaldo para ele. Naquela região, no mundo antigo, quando acontecia de ter uma situação crítica como aquela fome que estava acontecendo naquela ocasião, era comum implicar em canibalismo, comer o corpo de uma outra pessoa. Então nós vemos esse moço que sai em busca da sua felicidade, agora sem recursos, sem perspectiva, ainda sem nenhum arrependimento. Ele representa a falência que alguém pode chegar depois que esgota todas as suas tentativas de ter uma vida e de levar uma vida que de fato lhe agrada. Por isso, versículo 15 nos diz: foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região
que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Bom, antes de mais nada, vamos entender que foi empregar-se. Vamos entender, não significa que ele tinha carteira profissional, ele chegou lá e fez uma entrevista. Não, ele era um mendigo. Ele não tinha como sobreviver, ele não tinha comida para ele. E quando ele procura fora dos limites de Israel, ele encontra pessoas que produzem porcos, que criam porcos. E em Israel isso era absolutamente proibido. E alguém que criasse porco, um judeu que criasse porco, a ele se esperava que caíssem todas as maldições de Deus. E agora a alternativa que ele tem é ir cuidar de porco. De uma perspectiva judaica, é a condição mais indigna que alguém pode chegar. O porco era um animal imundo. E a situação é tão calamitosa, que veja o versículo 16 nos diz: ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Senhores, olhando para o paralelo, se você foi criado num lugar em que tinha um chiqueiro e criava porco, ele está dizendo aqui o seguinte: ele tinha água na boca quando ele via a lavagem. Ele efetivamente não tinha comida. A comida do porco era a alfarroba, fruto da alfarrobeira, que você pode olhar nessas imagens e identificar essa planta. Como nós temos no Nordeste, no sertão brasileiro, figuras de plantas que, apesar da seca, sobrevivem. Naquela terra, é essa planta que sobrevive na situação de crise. A alfarrobeira. Produz essa vagem com esses grãos. Duas curiosidades sobre essa planta. Em grego, a palavra para alfarroba é keration. Essa planta é conhecida, essas sementes são conhecidas por o tamanho das sementes e o peso das sementes serem muito similares. Quase 0,2 gramas por semente. E era tão segura a questão do peso da semente, do keration, que eles usavam as sementes dessa planta para quantificar ouro e pedras preciosas. Keration é a origem etimológica da nossa palavra quilates. E pasmem, a definição de um quilate de diamante hoje ainda é o peso considerado na época de uma semente de alfarrobeira. A segunda curiosidade é que isso nunca foi comido por pessoas. Atualmente você pode acessar na internet ou na loja de produtos naturais o produto da alfarroba em pó para ser usado como se fosse uma alternativa ao chocolate, como se alguém precisasse de uma alternativa ao chocolate. Ele se basta. Posto isso, entenda isso, ainda que hoje ele possa substituir o chocolate, naquele tempo aquilo era exclusivamente comida de porco. E a situação dele é tal que ele se sujeita a ir trabalhar ali. Ele olha para aquela comida e ele queria ter comida. Não tem dinheiro, não tem festa, não tem alegria, não tem seu pai, não tem seus amigos. Então no versículo 17, o Senhor para de descrever a narrativa e vai para a alma daquele garoto. E o texto nos diz: caindo em si, ele disse. Aqui ele caiu em si. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com os recursos que eu tinha? O que eu fiz com as possibilidades que eu tinha? Caindo em si, finalmente, depois que destruiu, dissipou tudo,
ele consegue refletir. E na sua reflexão ele se lembra, quando diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Ele reconhece o seu pai como um bom empregador. E as pessoas que trabalhavam para ele estavam em boas condições. Agora ele, que é filho do empresário, ele agora está numa terra distante, longe de todos os recursos, muito distante da condição dos empregados de seu pai. Ele está vivendo como um miserável, morrendo de fome, tendo inveja de um porco que come uma alfarroba. Na lei judaica tinha proteção do trabalhador. Na lei judaica, o trabalhador, antes de terminar o dia, ele tinha que receber seu salário. E quando ele se depara com a sua realidade, ele diz no versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele não somente refletiu, ele chegou ao arrependimento. Ele percebeu que o ato que ele cometeu, de pedir ao pai o que obteve, era pecado. E era por motivos pecaminosos. A sua ação era um pecado contra o seu pai, e era um pecado contra Deus. Seguramente na ação dele, impedir ao seu pai sair em viagem, ele já ali tinha queimado todo o direito da herança, e naturalmente ele seria desligado da família. Se o pai tinha que fazer alguma coisa nessas condições, era levá-lo em praça pública, e em praça pública bater na cara dele. E ele passa vergonha por isso. Mas nas suas reflexões, ele diz: eu vou voltar ao meu pai e vou confessar o ato vergonhoso e pecaminoso que eu cometi. Veja, era aceitável que alguém que cometesse alguma coisa desse tipo retornasse, mas retornasse numa condição: que voltasse ao seu pai e restituísse o que ele jogou fora. A sua visão do seu pecado chega a tal ponto que ele diz no versículo 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele sabe que como filho, ele está desqualificado. A expectativa dele somente é ter o privilégio de trabalhar para o pai como um empregado, como um servo. Ele sabe que na condição de servo do seu pai, seria muito melhor do que ele estaria, ou continuasse na condição que ele estava cuidando daqueles porcos. Vejam, ele não tem nada para racionalizar, para dar desculpas. Ele planeja, ele pensa na sua cabeça: vou voltar, vou assumir, eu pequei. E pede o clamor, e clama por misericórdia. Me deixa trabalhar, para eu poder ter o que comer. Ele não tinha o que reivindicar. Ele só clama por misericórdia. Deixa eu trabalhar para ter o que comer. Não tinha mais nada que restava para ele. Ele não tinha direitos. Ele só quer um pouco de misericórdia, de compaixão.
alguma confiança do seu pai para que ele possa trabalhar como um empregado. Ele representa o publicano, o pecador, que está tão longe de Deus, que na perspectiva farisaica nem pode ter nenhum valor espiritual. Ele é essa pessoa. E Jesus está dizendo, publicanos, pecadores são assim.